Bom dia a todos. É um prazer e uma honra muito grande. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. E hoje eu vou falar, o título da palestra poderia ser algo do tipo, algo similar, que seria como transferir conhecimento ou como transformar o conhecimento para gerar riqueza por meio da inovação. Então, esse título, quantas cunumes o país pode ter a partir do marco legal, eu vou contar a história de como a gente chegou até essa situação e por que o marco legal é extremamente importante. Passador de slides. Passador de slides. Você levou? Aí não. Muito bem. Eu vou iniciar, então, se caminhar aqui. Opa, ok. Eu vou começar, então, comentando sobre o potencial da Universidade Brasileira. A nossa produção científica saiu de perto de 1% nos últimos 20 anos, 25 anos, para perto de cerca de 3%. Isso logo depois, nos anos 90, quando o governo teve a ideia brilhante de financiar grandes grupos de pesquisa, ao invés de financiar galpão. Mas, apesar de crescente, não gera PIB na proporção que deveria. Uma razão possível para isto, não sei onde eu aponto para conseguir passar. Alguém está passando? Deve ser. Milagre! O que tem aí nesse slide é um cenário que mostra a situação nos Estados Unidos, Coreia e Brasil, sobre a produção de pesquisa e desenvolvimento. Perto de 1,5 milhão de pesquisadores nos Estados Unidos, 260 mil na Coreia, 230 mil no Brasil. E o que a gente vê ali é que, nos Estados Unidos e na Coreia, que é muito parecido, pesquisa e desenvolvimento é realizado na indústria. E, nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de 13% ocorre nas universidades. E o Brasil é o oposto. Perto de 80% é realizado nas universidades federais, estaduais paulistas, algumas PUC, e institutos de pesquisa um pouco também. E o que ocorre, que isso é uma situação, quer dizer, eu conversei com o professor Brito Cruz, diretor científico da FAPESP, recentemente, e ele me disse que esse cenário não mudou. Esses são dados de 2012, mas que, infelizmente, isso não mudou. Para dar uma ideia do tamanho do que eu estou falando, vou pegar exemplo do MIT. O MIT tem 10 mil estudantes, 6 mil de pós-graduação, 4 mil de graduação. Esse estudo, feito pelo pessoal de management do MIT, catalogou empresas criadas por alunos, professores. A condição é a pessoa estar viva e a empresa operacional. Cerca de quase 26 mil empresas, 3.300.000 pessoas empregadas, 1,8 trilhão de dólares de faturamento anual, mais ou menos o PIB do Brasil. MIT, 10 mil estudantes. Pega agora, desculpe, passou 2. Stanford. Nem vou comentar muito. Peguei algumas empresas, são muitas empresas geradas. Peguei umas poucas. Cisco, infraestrutura computacional, esse é o valor de capitalização combinada de mercado. 207 bi, o Google perto de 700 bi, HP caiu muito recentemente, 36 bi, Instagram é um valor estimado, dizem que é um pouco, e 1 trilhão de dólares, ok? Isso aí, só. Eu já vi um artigo que mostra que o MIT mais Stanford já geraram cerca de 60 mil empresas, startups inicialmente, 4,7 trilhão de dólares, ok? As duas. Muito bem. Agora eu vou contar um pouco do resultado dos meus últimos 20 anos, 20 e poucos anos,
de experiência, de transformar conhecimento em empreendimentos inovadores, que eu sempre gostei de fazer. Eu tive a chance, a sorte, seja lá o que for, de surfar 3 grandes ondas. A onda da metabusca, da busca e do aprendizado de máquina. A metabusca é quando você usa mecanismos de terceiros, faz a fusão dos resultados e apresenta para o usuário. Trivago, Airbnb, Maxmillias, hoje é muito popular, ainda é. A busca é a busca como vocês conhecem, né? Google, por exemplo, que vocês usam provavelmente com muita frequência, é um exemplo de busca. E a terceira onda, aprendizado de máquina, que eu vou dar um pouco mais de ênfase. A metabusca, a gente criou nos anos 90, eu vou falar rapidamente sobre ela, a Miner, 2 empresas de busca, a Quan e Nemu, e, atualmente, a empresa que a gente criou 2 anos atrás, que é a Kunumi. A Miner, alguém chegou a usar a Miner? Opa, ainda tem gente, hein? Bacana. A Miner a gente começou 22 anos atrás, com um aluno de mestrado, Vitor Ribeiro. Ele defendeu a dissertação sobre o tema em fevereiro de 1998, e a empresa entrou numa coisa mais turbulenta que eu já me envolvi. O número de usuários dobrava a cada 30 dias, um exponencial impressionante. E a gente criou a empresa em abril de 98, e 14 meses depois a gente vendeu para o Grupo Folha de São Paulo, UOL. Qual que é a coisa bonita disso tudo? Primeiro, criação de empregos para mestres, doutores. Se vocês forem no UOL, é lotado de mineiro lá. O Vitor foi diretor de tecnologia há 10 anos. Quando ele saiu foi para o Google. Entrou no lugar dele o Márcio Drummond Araújo, que é meu aluno de mestrado, defendeu em 97. PagSeguro. Quem está por trás do PagSeguro é o Marden Neubert, defendeu o mestrado comigo em 99. Certo? Então, eu e o Vitor, eu resolvi amarrar a Miner na UFMG de qualquer jeito, discutir com a chefia de departamento, mas a gente não achou um caminho. Então, eu e o Vitor combinamos, se desse certo, a gente ia retornar para a UFMG. Então, em fevereiro de 2000, está até no boletim da UFMG, tem um discurso no gabinete do professor Francisco César Sabarreto, reitor na época, a gente fez uma doação de R$100 mil, perto de $90 mil na época. E aí, naquela época, o doador, no caso a gente, né, falou, pegamos 30 mil, pusemos no laboratório, de onde saiu o latim, 30 mil, a gente criou uma bolsa eterna, chama Bolsa Miner Latim, de iniciação científica, a gente usa o juro da aplicação do dinheiro que está na Fundeb. Essa bolsa está vigente hoje ainda. Isso é um endowment, uma coisa nova também, né? Isso foi 2000, né? E 40 mil foi para reformar a biblioteca do Instituto de Ciências Exatas. Se vocês forem lá, é muito bonita na entrada, aquilo foi dia da Mayra. Eu fui criador da biblioteca, fui curador dela há 23 anos, e biblioteca naquela época era fundamental, não tinha internet, não tinha nada. Livro era a coisa mais sagrada que existia. Muito bem. Depois veio a Quan. A Quan era um mecanismo de busca mesmo, como qualquer outro, competidor do Alta Vista e Yahoo na época. Google tinha acabado de nascer em 98, e a gente criou a Quan. E 5 anos depois de criado, Google, que queria vir para a América Latina, tinha feito a IPO em 2004, resolveu adquirir a Quan, contratou toda a engenharia e criou o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, que é aqui em Belo Horizonte, que é um dos centros mais importantes que a Google tem. Para vocês terem uma ideia, o grupo de busca é um dos poucos centros fora dos Estados Unidos, de P&D, que mexe no mecanismo de busca. Cerca de 25% das melhorias do mecanismo da busca da Google foi feito aqui, liderado pelo Bruno Poças, que foi aluno de doutorado meu. A tese dele foi como melhorar respostas de consultas, né, nesse tipo de mecanismo. Ali tem uma frase, né, do VP de Engenharia, Alan Eustace,
Nosso único critério é encontrar os melhores profissionais. Não foi somente questão de escolher o Brasil. Escolhemos a Coan, que, por acaso, fica no país. E criaram o centro, criaram a parte comercial, que é muito forte em São Paulo. Em 2010, junto com 2 professores da Universidade Federal do Amazonas, Altigran e Edileno, que atuaram na Coan, o Edileno foi meu aluno de doutorado, a gente criou a NEMU, com 4 estudantes lá de Manaus. E a NEMU, 5 anos depois, cuidava da busca de 30% do e-commerce no Brasil, e foi vendido, então, em setembro de 2015 para a Lynx, que é a maior no varejo, né? E Manaus hoje é impressionante, é um centro fortíssimo de empreendedorismo. Os 2 pegaram o vírus e levaram para Manaus. Impressionante. Por exemplo, toda a tecnologia da Melius é feita lá. Aí veio a Kunumi, a terceira grande onda, né, que eu tive a sorte, a oportunidade de surfar, desculpa, e eu costumo brincar que isso é onda tamanho Havaí, né? Aliás, eu acho que é mais que isso, esse negócio é mais para tsunami, que é o aprendizado de máquina. E a Kunumi, a gente não tem modéstia nenhuma, a gente almeja mudar a sociedade aplicando a inteligência artificial, e eu vou mostrar 2 exemplos nessa direção já, um pouco mais à frente, e a gente faz na Kunumi a ponte entre negócios e a inteligência e aprendizado de máquina. E o escopo de atuação da Kunumi, pelas características da tecnologia que a gente tem e do aprendizado de máquina também, como eu vou mostrar, a gente atua em arte, eu vou dar um exemplo, a gente atua em finanças, por exemplo, fintech, Banco Inter é um cliente nosso, XP Investimentos São Paulo é cliente, Banco Tradicional, o Itaú é cliente, assistente conversacional do Itaú é da Kunumi. A gente atua também em saúde, por exemplo, seguro de saúde, Unimed é cliente, engenharia, MRV, que é a terceira maior do mundo, né? A maior da América Latina, é cliente, dentre outros. O que é o aprendizado de máquina? Isso foi cunhado nos anos 50 por Arthur Samuel, quer dizer, já tem bastante tempo. Ele dá aos computadores a capacidade de aprenderem sem serem explicitamente programados. E, apesar disso, isso é uma coisa muito forte, foi uma frustração nos anos 60, 70, 80, 90. 2006 para cá é que vem todo esse tsunami que está ocorrendo hoje, né, em relação à inteligência artificial. E o que está por trás disso tudo, na maioria das vezes, são as redes neurais artificiais que são inspiradas no córtex dos seres vivos. Elas são baseadas no aprendizado da representação de dados. E essa representação ocorre sempre da mesma maneira, como um vetor de números reais entre 0 e 1. Isso dá uma oportunidade de desenvolver uma tecnologia, porque você tira produtos com muita velocidade agnóstica a segmento, como eu já mencionei aí no negócio da Kunumi. Vou dar um exemplo de como funciona uma rede no reconhecimento de grupos de pessoas que têm a doença Alzheimer ou não têm. Alzheimer foi descoberto por Aloysius Alzheimer, em 1906, o primeiro que caracterizou a doença, né? E é uma doença que hoje as pessoas têm mais medo do Alzheimer que do câncer, porque quando o cérebro se estraga todo, né, ele não tem volta, tá? É uma doença terrível. E é uma doença muito importante. O que uma rede neural aprende? Aquele é um exemplo de uma rede, ali tem como entrada 146 neurônios, equivalente a 146 biomarcadores que a gente tem no sangue. Na realidade, nós temos 196, mas, em geral, os exames, quando separa o plasma e separa os biomarcadores, trabalham com 146 biomarcadores. Tem uma camada intermediária que não está representada, depois tem uma camada de 20 neurônios e depois tem uma camada com 3 neurônios, que é um classificador. Separa a população, que é de 567 pessoas, e separa em pessoas que são normais, do ponto de vista cognitivo, que está em azul, pessoas que já têm sintomas cognitivos, que chamam de mild cognitive impairment, já começa a ter sintomas da doença, e as pessoas com
o Alzheimer. Então, a rede funciona dessa maneira que está aí. Ela começa a separar a rede inicial, que tem 146 dimensões, ali caminha para 2 dimensões, para questões de visualização, mas, no fundo, a gente está separando nas 3 classes. Quem tem Alzheimer, o MCI, com sintomas, e quem já tem a doença propriamente dita. Isso aí é uma ilustração de como que o aprendizado de máquina consegue lidar com um número absurdo de dimensões. Nós, humanos, trabalhamos com 3 dimensões, com conforto, talvez dirigindo um automóvel, a velocidade possa ser uma 4ª dimensão, piloto de avião precisa de lidar com subir, descer e tal, mas 4, 5 dimensões. As redes são capazes de lidar com conforto com milhares de dimensões. Tem uma capacidade de redução de dimensionalidade enorme. Imagem. Hoje está dessa maneira. A gente consegue determinar cada pedaço da imagem com uma precisão absurda. Certo? Por exemplo, isso aí tem um vídeo que mostra esse caminhão carregando 45 mil latinhas de Budweiser por 170 quilômetros em autoestrada e estradas secundárias sem motorista. Talvez não dê para ver, ali não tem motorista atrás do volante. Certo? E isso é de 2016, final de 2016, isso é uma realidade. Vou mostrar para vocês agora o exemplo de análise preditiva. Isso é um vídeo, é como se a gente estivesse dentro de um Tesla, numa estrada, há um acidente, mas poucos segundos antes do acidente, vocês vão ouvir um bip, é que os sensores detectam que tem um carro desgovernado, toma controle do automóvel e sai fora do acidente. Certo? Por quê? Nós temos poucos sensores comparado com as máquinas, certo? Então, os robôs acabam funcionando melhor mesmo. Vocês vão ouvir um bip, aí detecta um problema, ocorre um acidente, mas os passageiros que estão dentro do Tesla não acontece nada, porque o software assume controle. Certo? Existem aspectos filosóficos muito importantes sobre isso que eu estou falando. Primeiro, engenheiro de software, desde os anos 40, ele pensa com lógica e matematicamente. Você tem um conjunto de dados de entrada, você aplica uma transformação nos dados, você sabe exatamente qual que é a saída, ou qual que deveria ser. Isso é o tradicional dos anos 40, né, desde a época do Alan Turing, John von Neumann. O aprendizado de máquina muda isso completamente, sai da ciência matemática para a ciência natural. A gente lida com as incertezas do mundo real, faz experimentos, usa estatística e obtém resultados. É uma mudança muito importante. A solução de problemas usando a aprendizado de máquina tem 2 grandes passos. Divide o processo em representação dos dados, como eu mostrei, que lida com um número imenso de dimensões, e faz análise preditiva e otimização. Certo? Qual que é a estratégia da tecnologia que a Kunume utiliza em casa? Né? Primeiro, é possível reduzir muito o tempo de programação. Pega, por exemplo, um corretor ortográfico. Você, por exemplo, por português, se aparece a letra D, o que deveria vir a seguir com maior probabilidade é a letra E, ou E, porque a preposição D é o mais popular da língua portuguesa. O inglês, a palavra mais popular é o artigo D, THE. Então, se vier um T, mais provável que venha um H. E assim por diante. Eu trabalhei com corretores ortográficos nos anos 90, e usar o corretor ortográfico para o inglês, que era muito bom, no português não funcionava. Tem características específicas para cada língua. Se você usar aprendizado de máquina, você dá uma série de exemplos, cria um modelo e o seu corretor ortográfico está pronto. Agora, vamos supor que a gente queira pegar o corretor ortográfico que a gente custou a construir para o português, com regras de associação, regras gramaticais, e queira produzir o corretor ortográfico para 100 línguas mais populares do mundo, do planeta. Escala, Ramon? Não escala, né? Mas se você pegar o modelo que você criou no item 1 para o português, pega exemplos em tailandês, chinês, inglês, português,
alemão. Basta pegar exemplos e usa o mesmo programa, então escala. Certo? Resolver problemas que não temos a menor ideia de como fazer. Por exemplo, eu olho para o Ramon, eu vejo que ele está super satisfeito com a organização do evento, está alegre, está rindo, certo? Se ele fala e balança a cabeça, eu consigo interpretar. Agora vai fazer um programa para interpretar isso tudo. Não tem jeito. Mas como aprendizado de máquina tem. Você dá exemplos, cria modelo, e esse problema é resolvido. Um aluno, um engenheiro da CUNUM, por exemplo, apresentou um trabalho no final do ano passado, nos Estados Unidos, numa conferência top de multimídia. A dissertação de mestrado dele foi pegar fala, 6 segundos de fala, ele consegue determinar se a pessoa que está falando está alegre, está com raiva, está triste, e assim por diante, usando aprendizado de máquina. Okay? O assistente conversacional acaba se beneficiando com esse tipo de coisa, por exemplo. Né? Alguns resultados CUNUM, vou dar 2 exemplos. Primeiro, na área de saúde, né, unidade de tratamento intensivo, UTIs. Nós estamos, no caso, trabalhando muito em saúde, e o nosso propósito lá na CUNUM é fazer gestão da saúde, ao invés de gestão da doença. O SUS gasta mais de 90% dos seus recursos em gestão de doença. E a gente está trabalhando para fazer gestão de saúde, antecipar, predizer coisas. E para isso, para esse resultado que eu vou mostrar, a gente usou um desafio público, Fisionet, 724 pessoas foram envolvidas nesse estudo, para fazer predição de mortalidade de pacientes em UTI. Pega as primeiras 48 horas do paciente na UTI. CUNUM detém o estado da arte hoje nessa competição, certo? O que a gente fez? Vou demonstrar para vocês, na realidade, a gente trabalhou com 37 dimensões, que é batimento cardíaco, taxa de oxigenação, albumina, essas várias coisas, né, que são olhadas nas UTIs. Construímos um espaço bidimensional, 40 por 40, que eu vou mostrar, e para cada posição da matriz, dessa matriz, a gente calculou o que aconteceu com os 724 pacientes naquela posição. Se o paciente sobreviveu, colorimos de azul, se ele foi a óbito, de vermelho. E para cada posição, a gente considera a taxa média de mortalidade. Então, esse aí é o mapa, em 2 dimensões, para questões de visualização, porque 37 dimensões é impossível de visualizar. Em azul, 85% se salvou na UTI, 15% foi a óbito. Essa é uma UTI coronária, de muito boa qualidade. A gente tem 2 bolinhas ali, uma azul clara e uma vermelha, que são pacientes extraídos aleatoriamente que não participaram da criação do modelo. É como se esses pacientes estivessem acabando de entrar na mesma UTI, que a gente conhece os modelos, né, e conecta um monte de aparelho no paciente, e a gente é capaz de dizer, 15 em 15 minutos, ou de hora em hora, o que está acontecendo com esse paciente. Eu vou demonstrar para vocês. Reparem que o paciente em azul claro, ele caminha para uma situação extremamente crítica em direção ao óbito, mas aparentemente houve uma interferência médica qualquer e ele se salva. Agora, o paciente que realmente veio a falecer, quando ele entra no processo mais crítico, ele falece rapidamente, que é o que ocorre normalmente em UTI. Então, é possível o médico interferir. Okay? Então, esse é um exemplo que a gente está fazendo, isso é uma dissertação de mestrado. Na defesa da dissertação, o médico responsável por a parte de risco do Hospital Sírio-Libanês e de UTIs, ele foi examinador externo, ele ficou encantado com isso aí. Agora, voltando ao Alzheimer, o que eu vou mostrar para vocês é um resultado recente, que está encantando a nós e aos médicos que estão envolvidos, a gente tem médicos no time, e o sonho de qualquer pesquisador em Alzheimer é detectar o quanto antes sintomas. Quando sinais cognitivos são detectados, pode ser tarde. Então, o estado da arte hoje na área é a presença de um biomarcador, que é o beta-amiloide, é uma proteína, né,
no cérebro é considerado, na literatura médica, a principal característica de Alzheimer. Mas o problema é que o teste é complicado, caro e invasivo, porque você precisa ou de uma tomografia, que tem muita radioatividade, ou você precisa de tirar esse líquido da coluna céfalo-raquidiano, que tem risco para isso. Qual que é a proposta da CUNUME? Alguma coisa... Por favor, coloque ali no play, quem está lá em cima. Eu esbarrei alguma coisa aqui, saiu fora. Pessoal lá de cima, play. Please. Obrigado. Qual que é a proposta CUNUME nessa pesquisa? Utilizar apenas uma gota de sangue. O teste diagnóstico é muito simples, não invasivo, né? Fazer um exame de sangue, né? Aumenta a velocidade da triagem de pacientes para testar novas drogas e permite melhor cuidado, medidas preventivas. E o grande desafio é que a gente trabalha com as 146 biomarcadores do plasma. Okay? A gente pegou dados de um outro desafio, que é uma das coisas mais preciosas que tem em medicina, que é um estudo de 10 anos, ano a ano, de 567 pacientes. Todo ano, começou o estudo, tirou o sangue de todo mundo, determinou os biomarcadores, depois, no primeiro ano, segundo ano, até 10 anos. Hoje ainda tem 60 pessoas vivas participando desse estudo. Tá? E o que a gente fez foi algo parecido com o que eu mostrei para vocês anteriormente, é um mapa de calor, e ao invés de... A gente pega 146 biomarcadores, e ali tem 3 grupos. Você tem em azul as pessoas que são chamadas de cognitive normal, quer dizer, cognição normal. Você tem ali amarelo e esverdeado, são pessoas que já estão com MCI, que é o Mild Cognitive Impairment, e tem as pessoas que têm a doença de Alzheimer. Eu usei o símbolo quadrado, redondo e triângulo, porque a gente pegou um quadrado ali, que é uma paciente aleatório, na amostra, que não participou da criação do modelo, e ele aparece ali junto com pacientes normais. Ele é cognitive normal. E o que eu vou mostrar para vocês, o que acontece no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, até o 10º. E esse paciente, no terceiro ano, ele se torna MCI, começa a aparecer sintomas de Alzheimer, e no 8º ano ele se torna AD, passa a ter a doença de Alzheimer. Então, isso é que eu estou mostrando para vocês. Vocês reparem que, no terceiro ano, ele se torna MCI, com sintomas cognitivos já, e no 8º ano ele passa a ter a doença Alzheimer. Esse resultado, eu sou muito pragmático, eu estou tentando derrubar isso, mas temos a reunião amanhã às 9h com o professor Paulo Caramelli, que é top em demência, professor titular na medicina, e ele a gente até agora está encantado com esse resultado e a gente está achando que realmente o resultado é muito forte. Bom, mudando de assunto, terceiro e último exemplo, agora na hora de arte, para mostrar que realmente a tecnologia é realmente agnóstica a segmento. Esse é um projeto junto com o Spotify. Quem conhece o Spotify? Todo mundo. Tem um tipo de música, rap. Quem é que conhece rap? Bastante também. O rap é muito ouvido no Spotify. E o Spotify, existe um compositor brasileiro chamado Sabotagem. Quem é que conhece? Alguns conhecem. Sabotagem é um grande compositor brasileiro, foi assassinado em 2003, 15 anos atrás. Ele mexia com drogas e tudo mais, mas era um grande compositor, foi assassinado. Produziu muita música de qualidade, rap, né? Escrevia em papel de padaria e tudo. Então, o que o Spotify fez é que propôs, ele abriu uma concorrência mundial para lançar um álbum póstumo do Sabotagem com 9 músicas inéditas e uma com a letra escrita pela inteligência artificial. A gente ganhou a concorrência. O nosso diretor de tecnologia, né, o Juliano Viana, criou uma rede neural artificial que aprende padrões de comportamento, para aprender o padrão Sabotagem. A gente envolveu familiares do Sabotagem,
Grupo RZO, que são rapazes da Zona Oeste de São Paulo. A gente criou um comitê com esse pessoal. A rede neural soltava 1, 2, 3 palavras. O grupo dizia de 1 a 5 se era sabotagem ou não, se parecia com as coisas de sabotagem. Nota de 3 para cima ia para um outro quarto fechado, que um co-compositor do sabotagem dizia, não, isso é sabotagem. Certo? E então foi criada a letra da música. Eu vou passar para vocês 20 segundos da música, em que a parte que aparece da letra é toda criada pela máquina. A música se chama Neural, pode ser achado no YouTube, é só procurar Konumi Neural ou Spotify Neural. Ela dura 4 minutos e 40 segundos, começa com a negra ali cantando, ela é bonita a música. Eu vou mostrar para vocês 20 segundos dela. Música Neural. Ninguém escutou. Os tiros alto, madrugada o estopim foi tipo assim no ódio. Eu vim do pó, não volto só. Na esquina do universo, o verso é melhor. Fiel função, Brooklyn Canão. Favela João é frustração, rap a milhão. Cultura invade, não é comum, sabotagem. Muito bem, então essa música vocês podem encontrar facilmente. E ela, então, foi produzida com a tecnologia da Konumi. Relacionamento com a universidade, por quê? Eu assisti um pouco dos painéis aí, ouvi muita coisa que eu discordo profundamente. Gerar tecnologia no estado da arte requer relacionamento com um grupo de ponta, em pesquisa. Não tem milagre, tá? Para ter uma luz que acende e achar alguma coisa, isso não existe. É muito suor, muita pesquisa por trás. Tudo aquilo que a gente fez por aí, Miner, Akuan, Nemu, tudo tecnologia de ponta. A tecnologia da Konumi é de pontérrima, tá? Podia estar em qualquer lugar do mundo, super ponta. Agora, o contrato que a gente chegou nele, o que acontece? Com a Miner, a gente não conseguiu amarrar, mas, quando chegou a Akuan, a gente tentou achar um caminho de amarrar a universidade. O que a gente pensou na época? A gente criou uma sociedade anônima, a Akuan Sociedade Anônima, pegamos 5% das ações e colocamos dentro da Fundep. E eu saía dizendo que a universidade era sócia. Troço, né? É o caminho que a gente achou na época. Tá? Aí o que aconteceu? Quando o Google quis comprar a Akuan, aí foi, Deus nos acuda. Por quê? Eles queriam comprar 100% e não 95%. Então, a Google exigiu do Conselho Curador da Fundep, que a gente conseguisse com o Conselho Curador da Fundep, e da Promotoria Estadual de Fundações, um documento, o professor Najib era o diretor da Fundep, está ali. Nós tínhamos que obter um documento do Conselho Curador e da Promotoria, dizendo que podia vender um bem da Fundação sem dizer para quem e nem por quanto. A promotora estadual e o diretor da Fundep só que sabiam o que estava acontecendo. Se aquilo vazasse, ia melar a negociação toda. Aí o que aconteceu é que, depois disso, desse sufoco todo, nós partimos para aprimorar essa peça jurídica. E criamos isso que está aí, que é usufruto de ações. A empresa, a universidade que detém a propriedade intelectual do conhecimento, transfere a propriedade intelectual para a empresa e pega 5%. Na forma de usufruto de ações, não tem direito a voto pelas ações, você corta o cordão umbilical. Esse é um modelo igualzinho do MIT. Quando foi feito, a gente nem sabia. Depois eu tive numa reunião com a diretora do TLO, né? Technology Licensing Office, do MIT, é 5% também. Faz papel de midwife, ajuda e tal. Quando entra na Série A, que é a primeira rodada começou a dar certo, pega 5% e deixa embora. E gera aquilo que eu mostrei, né? 1,8 trilhão de dólares de faturamento anual das empresas. Certo? Então, não há risco no caso de passivo gerado, porque é uma sociedade anônima, pega 5% de ON, né? Então não tem problema, ok?
Muito bem. De novo, por favor, play. Eu acho que eu estou apertando o botão errado aqui, desculpe. Desculpa, andei muito. Agora eu queria comentar rapidamente sobre a Economy Research. Até a Daniela estava por aqui, mas ela teve que pegar avião. Ela ajuda a gente a tocar a Economy Research, que é relacionamento com universidades, não só o UFMG, certo? A gente tem esse propósito. A UFMG está super envolvida, mas a gente já está envolvendo universidades de São Paulo, Rio Grande do Sul, Campina Grande. E do lado de alunos e professores, a CONUM disponibiliza temas reais de pesquisa e dados reais, que pode gerar papers diferenciados. Protótipos podem levar a produtos e até startups, né, gerados nessa situação. E do lado da CONUM, descoberta de negócios ainda não antecipados, por exemplo, Alzheimer, que eu mostrei, UTI e coisas do tipo, certo? E laboratório CONUM em universidades, pode chegar nesse ponto, como exemplo esse laboratório, que está para ser inaugurado, já está pronto, na UFMG, Laboratório de Inteligência Artificial da UFMG, financiado pela CONUM. Tem toda a plataforma, a garantia jurídica, né? Graças a Juliana Crepaldi, isso tudo está arrumadinho, propriedade intelectual toda resolvida, certo? Então, agora, rapidamente, o Ramon já está olhando para mim aqui, olhando para o relógio, não está não, né? Então, tá bom. Agora, alguns comentários sobre o marco legal. Primeiro, licenciamento da CONUM da UFMG para a CONUM, contrato que eu acabei de mostrar, ok? Artigo 4º. Ficam as ICTs públicas autorizadas a participar minoritariamente do capital social de empresas. Alguém mencionou, já existia no decreto de 2004, mas existia um artigo 5 que falava 3 linhas. Instituições públicas podem participar de empreendimentos inovadores de forma minoritária, e mais nada. Ninguém tinha peito de fazer nada. Unicamp não tinha coragem, USP de jeito nenhum, certo? Ninguém fez nada. Em 2011, a UFMG criou aquela peça jurídica que eu mostrei, desde 2011, tá? Que isso está vigente. O presidente da nossa CTIT, o professor Gilberto, está ali, sabe, né? Que isso hoje você pode criar uma startup e isso acontecer. Outro artigo importante, eu pensei só 4, tá? O artigo importante é o 11, que é a licença para pesquisador empreendedor. A ICT pública poderá celebrar contrato de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso. E o parágrafo 1º ali, o contrato mencionado no caput também poderá ser celebrado com empresas que têm em seu quadro societário aquela ICT pública ou o pesquisador público daquela ICT, de acordo com o disposto na política institucional da instituição. Então, você pode participar da geração de um conhecimento e criar uma startup e ser sócio da startup. Eu já fazia isso, desde a Miner, da Quan, certo? Eu nunca conversei com advogado nenhum. Depois eu comecei a conversar com gente simpática, assim, inteligente, como a Juliana. Mas antes eu não conversava, não. Eu saía fazendo. Entende? Então, hoje, nós não vamos ter mais problema com o nosso procurador jurídico, que ficou no pé, atrasou a coisa toda, tem atrasado, né? Acabou, né? Agora é decreto, certo? Acabou o problema. Muito bem. Outro artigo importante, propriedade intelectual. Hoje falaram um monte de bobagem aqui, tal, nos pedacinhos que eu vi. Eu sempre briguei com a UFMG que a propriedade intelectual tem que ser 100% da empresa. O que adianta a universidade ter API? Vai fazer o que com ela? Certo? Como que vai gerar riqueza? Tem uma lei aí, em algum momento, que fala em 50%. Quem é que vai brigar para produzir riqueza com metade só do negócio? Às vezes tem que pôr 100 milhões de reais para fazer alguma coisa, e metade não vai acontecer nada, que é o que acontece, não rola nada.
É 100% para a universidade, para a empresa. Igual faz Stanford, igual faz MIT. Certo? Depois você pode criar peças jurídicas que, se der dinheiro, aí, bom, se a universidade já sai com 5%, está resolvido o problema, não tem que discutir nada. Ela faz parte do negócio. Certo? Mas você pode também discutir, tá, deu dinheiro pesado, tá, uma parte pode negociar esse tipo de coisa, não tem problema. No fim, Economy Research, artigo 6, a administração pública direta, as agências de fomento e as ICTs poderão apoiar a criação, a implantação e a consolidação de ambientes promotores da inovação. Gerar os laboratórios dentro das universidades, certo? Ter toda a liberdade de atuação e tudo sem menor dificuldade. Certo? Então, o que acontece é que o marco legal é realmente legal. Certo? Sensacional. Certo? Por quê? Opa, estou um operador terrível aqui. Ele dá segurança jurídica a tudo que eu e vários colegas realizamos na pancadaria nos últimos 20 anos. Certo? Então é isso. Obrigado.